aparecia com 43% nas projeções da plataforma. Já às 16h20, o índice havia recuado para 30%. Romeu Zema avançou para 8,6%, enquanto Lula segue na liderança do mercado de apostas com 43%. Rachadinhas. E o executado Adriano Magalhães da Nóbrega, da milícia, escritório do crime e a quem condecorou na prisão. Mas, agora, Flávio se vê associado ao caso Master com o nome de Ciro Nogueira, que ele cogitou, ou ainda cogitaria, ser vice em sua chapa. Mas tudo isso era uma leitura que durou até o meio-dia de hoje. Porque a partir do período da tarde, a coisa degringolou. De acordo com o portal Intercept Brasil, Daniel Vorcaro pagou aproximadamente 61 milhões de reais entre fevereiro e maio de 2025 para financiar o filme biográfico Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O valor total negociado chegaria a 134 milhões de reais, mas não há evidências de que todo o dinheiro tenha sido repassado. De acordo com o jornal o Globo, o Banco Master pagou diretamente para a empresa Entre Investimentos 2,3 milhões de reais em 2025, segundo as declarações de imposto de renda do banco. A Entre Investimentos teria sido utilizada para repasses de dinheiro entre Vorcaro e a produção do filme. Os recursos foram solicitados pelo senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Diálogos divulgados pelo site mostram Flávio Bolsonaro e Vorcaro falando sobre o filme. Uma das conversas aconteceu em 16 de novembro de 2025, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez no âmbito da Operação Compliance Zero e 2 dias antes da liquidação do Banco Master. Vamos ouvir esse trecho. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Depois da divulgação do áudio, Romeu Zema, também pré-candidato à presidência, postou um vídeo dizendo que isso é imperdoável e que é preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Acompanhe. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Minutos depois da revelação do áudio, Flávio, que já tinha aparecido na manhã do dia de hoje, numericamente atrás de presidente Lula, na rodada de pesquisa da Genial Quest,
caiu, e esse é o ponto mais crítico para sua campanha. Flávio Bolsonaro, minutos depois dessa revelação, caiu 13 pontos percentuais nas apostas Polymarket sobre quem deve vencer a eleição presidencial deste ano. E mais importante, porque quem aposta, aposta para ganhar. No início do dia, Flávio aparecia com 43% nas projeções da plataforma. Já às 16h20, o índice havia recuado para 30%. Romeu Zema avançou para 8,6%, enquanto Lula segue na liderança do mercado de apostas com 43%. Em vídeo postado nas redes sociais, depois que Flávio tinha negado o conteúdo da conversa aos jornalistas do The Intercept Brasil, quando publicaram a matéria, ele voltou atrás dessa negativa e admitiu ter pedido dinheiro a Vorcaro para financiar o filme sobre o pai. Mas, aí o alemão põe, para financiar dinheiro sobre o pai, Jair Bolsonaro. Ninguém sabe que o Flávio é filho do Jair Bolsonaro, né? Aí ele fala que é para contextualizar. Mas o sobrenome né? não é Flávio, o nome não é Flávio Bolsonaro. Mas é essas coisas do alemão aí, para contextualizar, né? Que ele acha que alguém talvez ainda não saiba que o Flávio é filho do Jair Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo que ele admitiu ter pedido esses recursos para financiar o filme, Flávio negou qualquer irregularidade. Flávio afirmou ainda não ter relações espúrias com Vorcaro. Acompanhe o vídeo. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. E com relação a filmes sobre presidentes, cabe lembrar um outro detalhe. Vorcaro nunca teve restrição ideológica. De acordo com o jornal O Globo, vejam só, O Globo, pessoas próximas ao ex-banqueiro relatam e confirmam que ele injetou recursos em 2 narrativas biográficas de presidentes brasileiros. O filme 963 Dias, a história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos, sobre a gestão de Michel Temer e dirigido por Bruno Barreto, e que estreia no mês que vem. Essa produção contou com o aporte financeiro de Daniel Vorcaro. E também o filme Lula, um documentário dirigido em 2024 por um dos diretores de Hollywood mais caros do mercado, o comunista Oliver Stone. E não se sabe ainda em que condições esses recursos foram dados. Mas que foram dados, foram dados. Caivano, passo para você dizendo o seguinte. Na ordem que as coisas foram aparecendo, foi prometido, segundo os documentos do Intercept, 23